famílias estão a ser desfeitas com violência sem sentido nos seus próprios lares. Qualquer um pode ser vítima de violência, mas as estatísticas mostram-nos que são as mulheres e as crianças o principal alvo. Todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos de outrem ou nos faça mesmo desejar-lhes mal, são, em maior ou menor grau, violação do 6º mandamento. Mesmo no meio de uma tempestade, mesmo no meio de um dilúvio, mesmo no meio de situações sem solução, Deus pode dar-nos uma paz que excede qualquer entendimento. E convidava-vos a abrir a palavra do Senhor no Salmo 34 e no versículo 5, que já ouviram esta semana. Hoje. Salmo 34, versículo 5. E o que diz? Versículo 8. Vê-se bem que é o segundo culto, não é? Salmo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Numa versão moderna, diz assim, achei interessantíssimo: abram a boca e experimentem. Abram os olhos e vejam como o Eterno é bom. Abençoados são os que correm para Ele. No original, este verbo, provar e ver, quer dizer avaliar o sabor. Às vezes, Maria, põe-nos à frente um prato e o prato está giro, está bem, condimento. Mas depois pomos uma garfada à boca e... não é exatamente aquilo que nós estávamos à espera. Não sei se já te aconteceu, a mim já me aconteceu. E depois, dependendo das circunstâncias, temos de pôr um rosto muito mais tranquilo possível e tentar dar a volta à situação. Mas aqui não, Célia. Nesta situação, não, porque o texto diz-nos que este avaliar o sabor, este experimentar, este provar, este mastigar, é de algo muito bom. Em Hebreus, no capítulo 6, no versículo 5, Hebreus 6, 5, diz-nos, Hebreus, capítulo 6, versículo 5, e provaram o quê? O que é que diz a vossa Bíblia? E provaram a boa palavra de Deus. A saborosa palavra de Deus. Muito bem. O texto continua a dizer, provai e vede, que o Senhor é bom. Bom, no original em hebraico, tem a ver com bondoso, amigável, misericordioso. O nosso Deus é misericordioso, é bondoso, é amigável. Estando num dia dedicado às famílias, aos relacionamentos, gostei do que li num comentário bíblico que dizia assim: Vasili, quando nós nos sentirmos tentados a esquecer a ternura, a amabilidade, nas nossas relações com o nosso semelhante, tu particularmente com a tua Liuba, necessitamos relembrar deste atributo, que não é um atributo humano, amigo, é um atributo divino. Um atributo
divino. É de Deus que podemos receber a bondade, a amabilidade, a misericórdia. E o versículo continua, bem-aventurado. Isto mais ou menos nós sabemos todos. O que é quer dizer bem-aventurado quando lemos na Bíblia? Felizes. Pois, mas o original é um bocadinho mais elaborado. Achei muito interessante, Mateus. O original quer dizer, este bem-aventurado, felicidade do homem. É assim um termo pomposo para realçar que é mesmo uma felicidade grande, muito grande. E este homem, com o devido respeito para o Vasile, com o devido respeito, e eu sei que ele é um homem que se mantém ali atleticamente em ordem, mas este homem no original tem a ver com um jovem cheio de força, ele se calhar também tem muita força, com um jovem cheio de capacidades, com um jovem cheio de dinâmica, de músculos. Ou seja, o que é que isto quer dizer, Tiago? O que é que isto quer dizer? O que é que no original, isto é interessantíssimo, reparem, muitas vezes nós não sabemos o que é que as coisas dizem mesmo no seu âmago, o que é que querem dizer no seu âmago. E isto, diz os comentaristas, quem sabe, quem estudou, isto quer dizer que no plano de Deus, no plano divino, a autossuficiência, eu sou capaz, eu posso, eu sou forte, é impossível. É impossível. O ser humano necessita sempre de Deus. Sempre de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz, que feliz é o homem que nele confia. O que é que quer dizer confiar? No dicionário português diz que confiar é acreditar. Acreditar na honestidade, acreditar na bondade, acreditar na sinceridade, acreditar na fiabilidade de alguém. Humanamente é um bocadinho complicado. Mas Deus é fiel, não é, minha querida Rolanda? Deus é fiel. E nós podemos acreditar plenamente nele. No meio de tantas complexidades que nos rodeiam, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, adultos, nós somos motivados a acreditar, a confiar na honestidade, na sinceridade, na fiabilidade, no amor e na justiça de Deus. Nele podemos confiar. Meus queridos, o salmista diz que nós seremos felizes se depositarmos a nossa mente nele. Na lição da Escola Sabatina nós vimos, felizes não quer dizer que não nos acontece nada de mal, que não nos acontecem problemas, provações, lutas, dificuldades. Mas no meio de tudo isso, nós acreditamos profundamente que Deus tem um plano e que um dia esse plano se vai concretizar plenamente. E esse plano é maravilhoso. Temos de provar, temos de mastigar, temos de saborear este relacionamento com o nosso Deus, com a Palavra de Deus, para que possamos crescer na nossa caminhada da perfeição. Perfeição? Perfeição, ouvi bem? Eu! Perfeição? Será possível? Escutemos o que Ellen White escreveu e que está em Parábolas de Jesus. E diz assim: nunca devemos baixar a norma da justiça com o fim de nos acomodarmos à prática do mal, às tendências herdadas ou cultivadas. Os que querem ser co-obreiros de Deus devem esforçar-se para aperfeiçoar cada órgão do corpo e qualidade da mente. Ninguém considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Olha o Coquinho, desgraçado. Lá em cima, quando estava lá em cima,
era feinho e não sei o quê, não sei o quê, não sei o que mais. Quando caiu, num dia cheio de calor, e o partiram, estava a aguinha e aquela polpinha, muito boa. Ok? Meus queridos, todos, sem exceção, dentro de nós temos pontos positivos, temos pontos negativos, mas a fé e a graça de Deus nos vão ajudar. Reparem o que Ellen White é fantástico, e este é um tema muito delicado, o tema da perfeição, e dá para muita coisa. A serva do Senhor nunca separa a perfeição do caráter da graça capacitadora e restauradora de Cristo. Tiago Monteiro, Deus nunca diz, tens de ser perfeito, porque tu tens as competências para ser perfeito. Não, meu querido. Deus diz, tens um lema na tua vida, ir subindo a escada. Não quer dizer que não caias de vez em quando, mas continuas a subir a escada, na certeza de que o Senhor nos dá a graça capacitadora e restauradora. No livro Pecado e Salvação de George Knight, um livro difícil, mas muito interessante, retirei de lá um pensamento que gostava de partilhar convosco e que diz: embora exista uma perfeição referente ao que Deus faz por nós, Deus é perfeito, e aquilo que Deus faz por nós, perfeito, sem dúvida. Existe também uma perfeição referente ao que Deus faz em nós, por meio do poder dinâmico do Espírito Santo. Não é por causa dos meus músculos, não é por causa dos meus saberes, mas é através do poder dinâmico do Espírito Santo, se eu permitir, Mateus, se eu permitir e quiser que Ele trabalhe em mim. No livro de Gálatas, no capítulo 5, desafiava-vos a ler os versículos 24 e a 26. Gálatas, capítulo 5, versículo 24 a 26. E diz, Gálatas 5, 24 a 26. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Numa linguagem moderna, que o livro é uma linguagem mais atual, diz os seus maus instintos. Maus instintos. E diz, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Não sejamos cobiçosos, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. E no livro, a tal linguagem mais moderna, diz, sigamos fielmente as suas indicações e a sua inspiração. E depois aqueles versículos muito doces e muito suaves, do 22 e 23, Gálatas 5, aqueles que estão antes do 24 a 26, porque o fruto do Espírito, ou seja, quem anda com o Espírito, quem escolhe estar com o Espírito, é bem mais fácil produzir amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Será que eu ando como cristã adventista do 7º dia ao lado do Espírito Santo? O Espírito Santo não é mais nem menos do que o Deus conosco hoje. Será que eu sou um veículo de paz, de bondade e de amor junto daqueles que me rodeiam, particularmente junto da minha família? Como é que são as minhas atitudes para com o meu marido, para com a minha mulher, para com os meus filhos? Eu creio que todos somos conscientes de que a violência invadiu a nossa sociedade. E existem muitos casos que nunca chegarão à primeira página do jornal. Ainda ontem saiu uma notícia de que nos anos de 2023 e 2024, os crimes mais frequentes de violência em meio escolar, nas escolas, foram as ofensas corporais, foram relatadas 1.346,
e as injúrias e as ameaças, 946, que subiram 8,6% as ofensas corporais e as outras 14,2%. As famílias estão a ser desfeitas com violência sem sentido nos seus próprios lares. Se não vejamos, estão publicados para quem queira consultar no portal da violência doméstica. Durante o ano 2024, morreram 19 mulheres e 3 homens vítimas dos seus companheiros ou ex-companheiros. No último trimestre de 24, foram acolhidas na Rede Nacional de Apoio à Vítima de Violência Doméstica 1.420 pessoas. 51,2% mulheres, 47,1% crianças, 1,7% homens. Em janeiro de 2025, portanto, neste ano já, no mês passado, 5 mulheres foram mortas e, segundo notícias publicadas, houve 4 violações e 2 abusos sexuais de menores. Qualquer um pode ser vítima de violência, mas as estatísticas mostram-nos que são as mulheres e as crianças o principal alvo e os homens também, mas em número muito mais reduzido. Independentemente de quem é a vítima, meus queridos, a violência é incompatível com a palavra de Deus. A violência é incompatível com a palavra de Deus. E na lei portuguesa, o país onde nós vivemos, é um crime público, segundo o Código Penal, o artigo 152. Ou seja, todos nós somos responsáveis por denunciar se soubermos de crimes de violência. É um crime público no nosso país. A violência doméstica inclui abuso físico, abuso sexual e emocional. O abuso físico pode incluir comportamentos como empurrões, pontapés e pode ascender a ataques mais danosos. Pode começar com umas nódoasitas negras, sem importância, mas pode acabar em homicídio. O abuso sexual pode incluir toques, comentários inapropriados. E nesta categoria também estão a violação e o incesto. O incesto são relações entre membros de família com consanguinidade, pais, filhos, irmãos, primos. O abuso emocional inclui comportamentos que degradam consistentemente, que depreciam, que rebaixam o indivíduo. É cada vez mais relatado abuso emocional entre namorados, casais muito jovens. Inclui ameaças verbais, episódios de raiva, linguagem obscena, exigências de perfeição, invalidação do caráter da pessoa, possessividade extrema, isolamento e privação. Meus queridos, isto é violência. Não existe um perfil para os abusadores ou para as vítimas, não há. Ambos podem surgir em todas as faixas etárias, em todas as etnias, em todas as classes socioeconómicas, profissionais e em todas as comunidades religiosas. Ellen White escreveu, podemos ler em Mente, Caráter e Personalidade: todos os atos de injustiça que tendem a abreviar a vida, o espírito de ódio e vingança, ou a condescendência de qualquer paixão que leve a atos ofensivos de outrem, ou nos faça mesmo desejar-lhes mal, são, em maior ou menor grau, violação do 6º mandamento, que diz: não matarás. Estatísticas e estudos mostram que
30% a 60% das crianças que vivem em famílias onde existe violência doméstica, elas próprias sofrem abuso e negligência. As crianças expostas à violência doméstica em casa são mais suscetíveis a terem problemas de saúde. Outro estudo mostrou que as crianças são propensas a intervir quando testemunham violência severa. Vêm o pai bater na mãe ou a mãe bater no pai e elas querem ajudá-lo, querem protegê-lo. E com isso acabam por ser mortas. Há muito pouco tempo e aqui muito próximo de Setúbal isso aconteceu. Sem ajuda, as meninas que testemunham violência doméstica são mais vulneráveis, ficam com mais facilidade, são abusadas em adolescentes ou na idade adulta. Sem ajuda, os rapazes que testemunham violência doméstica são muito mais suscetíveis de se tornarem eles próprios abusadores em relação aos seus parceiros e aos seus filhos. E quando chegarem à idade adulta, eles vão perpetuar o ciclo de violência na geração seguinte. A maioria dos incidentes de violência doméstica nunca é denunciado. As vítimas raramente mentem. Os especialistas concordam que as crianças normalmente não conseguem descrever experiências que nunca tiveram. Devemos, pois, dar toda a atenção quando uma criança refere alguma situação estranha. Embora a mensagem da Bíblia, a mensagem básica da Bíblia seja o amor, há muitos que professam ser cristãos, discípulos de Cristo, mas que não possuem nenhuma das características de Cristo. Infelizmente, em demasiadas situações, os abusadores usam de forma errada as Escrituras e a teologia para justificarem os seus comportamentos abusivos. Eu vou repetir. Infelizmente, eu ouvi esta frase de um pastor que muito estimo e um grande estudioso. Em demasiadas situações, os abusadores usam de forma errada as Escrituras e a teologia para justificarem os seus comportamentos abusivos. Mas o texto com que começámos o culto diz: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia. Vamos recordar muito rapidamente um episódio da Bíblia em que esta violência é evidente. E vamos tentar perceber qual foi o meio de escape que Deus encontrou para essa situação. Gênesis, capítulo 6. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, 13, 14, 18, nós lemos o episódio passado com um homem giríssimo, Noé, um homem interessantíssimo, um homem fantástico. A Bíblia diz que Noé era um homem íntegro, justo, reto, andava com Deus. Então disse Deus a Noé: olha, a situação está muito complicada, não há hipótese. A terra está cheia de violência e terá de ser tomada uma posição. Mas Deus deu-lhe uma orientação. Versículo 14. Faz para ti uma arca de madeira de gófer. Vasile, grande desafio. Fazer uma arca enorme. Compartimentos, vais fazer compartimentos. Mas há aqui um pormenor que eu achei interessantíssimo. Não sei se na vossa Bíblia diz, na minha te diz. Na vossa também diz, Gênesis 6,14. Pedro Martins, sabes o que é que diz? É que Deus disse a Noé para betumar, pôr betume, um isolante para não entrar água, por dentro e por fora. Ou seja, Deus deu-lhe pormenores de quem queria mesmo que naquela arca nada entrasse de mal, que a água não penetrasse e não destruísse.
deu-lhe orientações muito claras. E disse, eu vou estabelecer um pacto contigo, tu vais entrar na arca, tu, os teus filhos, a tua mulher, as mulheres dos teus filhos. Ellen White escreveu o que lemos em Patriarcas e Profetas falta-me o termo. Um livro é dividido em capítulos. Obrigada, minha querida. Deve ser falta de água e de açúcar. E no capítulo O Dilúvio, e ela diz o seguinte: 120 anos antes do dilúvio, o Senhor, por meio de um santo anjo, declarou a Noé o seu propósito e ordenou-lhe construir uma arca. Enquanto ele construía a arca, ele devia pregar, falar às pessoas. Por que estás a fazer O que é isto? O que é isto? Que caixa tão grande é esta? Para que é que isto serve, César? Para que é que serve? Diziam as pessoas. O que é que estás aí, homem? Catabum, 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 todo o dia a fazer isso. O que é que estás a fazer? E não é explicava, e não é falava. Mas Ellen White diz-nos que as palavras dele estavam em perfeito acordo com a vivência dele como pessoa. E isto faz a diferença em tudo e no nosso testemunho como cristãos. Nós podemos dizer, provai e vê, mas depois, meu querido Paulo, se na nossa vivência do dia a dia as coisas são contrárias, não falam daquilo que a nossa boca afirma, tudo vem por ali abaixo. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7, nós lemos o seguinte, e permitam ler-vos na linguagem moderna. Pela fé Noé creu, ele acreditou, quando Deus o avisou de coisas que ainda estavam para acontecer. Toda aquela gente não acreditou. 120 anos, ele olha que veio chuva, olha que não sei quantos, vocês devem entrar. Entrou por aqui, saiu por ali, mais rapidamente. Mas Noé acreditou, confiou, provou, experimentou. E os resultados, nós sabemos quais foram. Deus disse a Noé, entra na arca, Gênesis capítulo 7, versículo 1, entra tu e toda a tua casa. E Noé assim fez, e a sua família foi com ele e entrou. E em Gênesis capítulo 7, a história continua. E diz, 7, versículo 12, e houve chuva sobre a terra. Nunca tinha chovido, Pedro Machado. Nunca, amigo. Coisa esquisita. Agora nós com tanta aguinha, tanta chuvinha. Ok. Começou a chover. E choveu, não choveu um dia, 40 dias, 40 noites. E diz a Bíblia que toda a substância foi desfeita sobre a face da terra, desde o homem até o animal, ao réptil, a ave dos céus, foram extintos da terra, ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Em Gênesis 8, 2 e 4 diz, cerraram-se também as fontes do abismo, finalmente a chuva parou. E no versículo 4 diz, e a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Situação complexa. Uma vez, era eu miúda, pai, 14 anos. Os meus pais resolveram tiveram uma ideia brilhantíssima, na mente deles, não na minha, de fazer um passeio de barco. Também os barcos agora, eu acredito, têm outra estabilidade, mas quando se vê algumas imagens daqueles grandes navios de cruzeiro, aquilo também balou-se um bocadinho, hein? E são bizarros, mas eu lembro-me, nunca gostei de baloiço, quer dizer, só do baloiço quando era miúda, de resto, não sou grande apreciadora.
Eu lembro-me de ir ao convés no navio, olhava para a direita só via água. Mateus, em frente era só água, para o lado era só água, para trás era só água. Água, água, água. Que enjoo de água. E quando apareceu a maravilhosa Ilha da Madeira, que alegria! O nosso pezinho vai pousar terra firme. Pois é, o Noé e a família lá dentro, se calhar já estavam a ficar um bocadinho também fartos de tanta água, mas estavam tranquilos. Meus queridos, eu não sei se aqui nesta sala há alguém que já se sentiu numa situação semelhante de grande dilúvio, de grande tempestade, como aos coquinhos na areia da praia, naquela praia. Ou porque. Há muitos porquês. Mas quando nesta igreja de Setúbal, eu não me lembro de haver outra situação em que houvesse tantas pessoas ao mesmo tempo com situações gravíssimas de saúde. Gravíssimas. Em sofrimento tremendo. E não nos esqueçamos às 9 horas de, juntos, pedirmos ao Pai do Céu a sua vontade. Só o Senhor sabe o que é o melhor para cada um de nós. Mas nós não gostávamos nada que a Gabriela sofresse. Nem ela, nem a Adna, nem o Gabriel, nem o Leonor. Mas se alguém nesta sala, alguma família, está a passar por uma situação de grande problema, a história de Noé dá-nos uma esperançazinha. Gênesis 8:11. Gênesis capítulo 8, versículo 11. E diz: E a pomba voltou a ele sobre a tarde. Com licença. E eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico. E conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Um bocadinho de esperança, Tiago. Um bocadinho. Esperança. Num mundo de violência. E para as vítimas de violência, meus queridos, Deus diz sim, há esperança. Mas para os violentadores, Deus diz também sim, há esperança. Não pensemos que a nossa inundação é grande demais, que a arca está isolada demais. Uma folha de oliveira. Há uma folha de oliveira, algures. Há. Nosso poderoso Deus vem até nós, através do Espírito Santo, com um ramo de oliveira. Pela sua graça poderemos pisar terra seca e sobreviver. Aquele texto de Gálatas que há bocadinho citei, Gálatas 5, diz que se nós vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 22 a 26. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E o fruto de andar no Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ok. Paulo está a dizer que a liberdade em Cristo é um estilo de vida orientado pelo Espírito dentro dos limites de uma nova lei dada por Cristo, que é a lei do amor. A verdadeira liberdade em Cristo não se trata de uma autocondescendência que leva os crentes a agirem de formas destrutivas em relação aos outros, mas a verdadeira liberdade manifesta-se em amor a Deus e amor ao próximo. Talvez a obra mais espantosa do Espírito Santo seja a sua capacidade de transformar a nossa mente
transformar a nossa mente. É o Espírito Santo que concretiza o novo nascimento. Em João 3, 5 a 8, nós vimos, na verdade te digo, sim Senhor, tu aceitaste, batizas-te, és batizado na água, mas o texto diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu vou terminar, meus queridos, com um apelo e 3 textos bíblicos. Nos lares em que o abuso não se filtrou, encorajemo-nos a alimentar o amor com pequenas manifestações de carinho, de apreço. Eu ouvi online, porque estava a pregar noutra igreja no sábado passado, mas ouvi o nosso pastor, a pregação que ele fez no sábado passado, em que ele falou de algo muito importante, as linguagens do amor, pois nós devemos procurar ter apreço, pequenas manifestações de carinho, um enorme respeito. Respeito, queridos, se alguém não vos respeita, o espírito perdoador, de entreajuda, colocando o Espírito Santo, Deus connosco hoje, no centro dos nossos relacionamentos. Isto nos dará a sabedoria e o poder para continuarmos juntos e felizes. Mas, se aqui existem lares onde a violência já começou a sua ação demoníaca, onde há águas de um dilúvio verdadeiramente destruidor, imploro-vos que reconheçam, é sempre difícil, reconheçam, busquem aconselhamento, ajuda profissional o mais rapidamente possível, inicie o processo de cura. Nem sempre as coisas terminam bem, nem sempre. Nós vivemos na nossa família alargada uma situação destas, tentou-se tudo, não deu, mas na grande maioria as coisas podem correr bem. Pode haver esperança. Noé fez o que podia, protegeu-se à sua família, ligou o GPS e uma maravilhosa pombinha trouxe um ramo de oliveira, um sinal de esperança. E os 3 textos com que encerro esta reflexão dura, difícil. Primeiro vem em João, no capítulo 14, no versículo 27. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isaías 26:3 diz-nos: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Mesmo no meio de uma tempestade, mesmo no meio de um dilúvio, mesmo no meio de situações sem solução, Deus pode dar-nos uma paz que excede qualquer entendimento. E Salmos 34, versículo 8: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele confia.